Meus amigos e minhas amigas internautas, a Ecovox TV está de volta e nós vamos conversar hoje sobre um assunto complicado, difícil de se falar. Por que é difícil? Veja, quando envolve ex-presidentes, quando o assunto envolve ex-presidentes, sempre é complicado. Porque hoje nós estamos vivendo uma época que os ex-presidentes são as bolas da vez. O Lula é dono de um triplex em Guarujá, o Lula é dono o filho do Lula é dono da Friboi, o Fernando Henrique Cardoso é dono de um apartamento que vale 11 milhões na Europa, o Fernando Henrique Cardoso é dono da Fazenda Bonitis, o Lula olha, é uma loucura. Esses dois estão envolvidos sempre em conversas e histórias. Mas agora explodiu uma, eu não sei aonde ela vai chegar. E explodiu no colo do Fernando Henrique Cardoso. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui para explorar coisas da privacidade do homem, mas no momento em que outros fatores entram em jogo, ou seja, fatores de dinheiro no exterior, transferências estranhas, nós temos que falar. Aí o que é que nós fizemos? Trouxemos aqui esse homem, Palmério Doria, jornalista. Há 15 anos atrás, ele capitaneou uma equipe do Caros Amigos, que levantou uma denúncia. E agora, 25 anos depois, 16. Não, 25 anos depois, ele foi denunciado. Ele pode ser denunciado, não é Pela isso? primeira vez. Pela primeira vez. É o deadline fantástico, como diz o meu amigo Luiz Carlos Azenia, né? Conta essa história. Não, o problema era o silêncio que havia. Um segredo, em torno do segredo de Polichinelo, na verdade. Todo mundo sabia que o Fernando Henrique tinha um filho fora do casamento. Isso se dizia em Brasília, né? Não era segredo. Só era segredo é aquela história. Em sociedade tudo se sabe, mas ninguém conta. E ninguém contava essa história. A Caros Amigos resolveu fazer essa matéria no ano 2000, no 3º aniversário da revista, no mês de abril. Com o título, porque veio com o título e já entregava tudo, né? Porque a imprensa esconde o filho de 8 anos de Fernando Henrique Cardoso com a repórter da Globo. Miriam Dutra. É uma matéria de imprensa, é uma matéria sobre o silêncio da imprensa. Não nos interessava entrar na questão do romance nem da vida privada de ninguém. O que nós queríamos contar é porque havia tanto segredo em torno especificamente do Fernando Henrique Cardoso, que todo mundo sabe que é blindado pela imprensa, né? Então foi um esforço fantástico da revista. Eram 6 repórteres, com o Sérgio de Souza ali, né, como editor da revista, comprou a ideia e... Vocês saíram ao campo? Saímos a campo e entrevistamos todos os diretores. A ideia era entrevistar todos os diretores de redação. Era o principal alvo, né? Contar a história toda em torno dela, mas principalmente a imprensa. A questão era pegar a imprensa. Agora, só um parêntese. Vocês estavam muito interessados em mostrar isso porque já houvera casos de políticos famosos que tiveram filhos fora do casamento e que a imprensa divulgou, não é isso? Sim, claro, sempre. Porque podia com Quércia, porque podia com Roberto Carlos, porque podia com Pelé, porque podia com uma série de outras pessoas, de personalidades. E por que não podia com Fernando Henrique? Era essa a questão. Olha, você veja... E por que não podia? É um acordo tácito. É aquilo que o Paulo Nogueira vem chamando, ressuscitou uma conspiração de silêncio, tácita de silêncio, né? E nós arrombamos a festa ali. Para você ter uma ideia, a revista vendia naquela época 19 mil exemplares. Depois, com a publicação dessa matéria,
deu um salto para 40 mil exemplares. Faça uma ideia, isso no ano 2000, faça uma ideia dessa revista hoje em dia, em tempos de internet. A repercussão, o que aconteceria? Aconteceria mais ou menos o que está acontecendo agora. Esse segredo, agora, a grande imprensa resolveu contar. 16 anos depois, a imprensa entra numa história que nós contamos lá no ano 2000. Então, vem primeiro... Agora só. A grande denúncia. Não, mas eu quero contar... Uma denúncia que já foi feita. Claro, claro. O segredo de Polichinelo que eu estou lhe dizendo. Esse que é um absurdo, é o óbvio ululante. Mas você veja, uma revistinha chamada Brasil com Z, digital, é que trouxe essa história. Ali, a própria Miriam Dutra resolve contar a história, depois de tanto tempo, no momento em que sai da Globo, exatamente no momento em que encerra o contrato dela com a Globo. Como se sabe, ela mora na Espanha, em Barcelona, e trabalha para a Globo. E trabalha como o quê? Praticamente uma... Não se nota fantasma. A presença, não digo fantasma, mas fantasma é a irmã dela, que trabalha com Serra. Não é? A Margrit Smith. Então essa trabalha com Serra. Ganha sem trabalhar? Ganha sem trabalhar. Ele disse hoje, ali no jornal, que ela faz um trabalho sigiloso, não é isso? Projeto sigiloso. Projeto sigiloso. De educação. Opa! Oh, uau! Projeto sigiloso de educação. Mas, então você veja, começa com a internet, começa com o Brasil Z, aí vem a Folha de São Paulo, com a Mônica Bergamo e a Natuza Neri, entrevistam ela, e ela contando coisas que já estavam contadas ali, acrescentando novos personagens, novos animais na floresta, né? E muito interessantes, aliás. Agora, como você coloca aí, Palmério, bom, você fez uma investigação, uma matéria há 16 anos atrás que foi publicada pela Caros Amigos. Com a internet, esse fato, essa história viralizou, né? Outro dia eu vi uma entrevista com o dono da Folha de São Paulo. Ele dizia o seguinte, que de fato há uma quebra de paradigma de poder com o aparecimento da internet no que diz respeito ao jornalismo. Mas, nas palavras dele, o jornalismo da velha mídia continua tendo os melhores profissionais. O profissionalismo está na velha mídia. Bom, acho gozado isso quando ele contrata, depois de contratar o Kim Kataguiri, né, para ser colunista. Então, esse é o nível de profissionalismo da Folha. Mas, de fato, parece que uma quebra de paradigma. Há 15 anos atrás, antes da internet, a velha mídia podia esconder o que ela quisesse e apresentar o que ela quisesse como verdade. Não, mas peraí, eu acho que naquela oportunidade houve toda uma armação. Não foi apenas a velha mídia que escondeu. Houve uma armação, ou não? Não, ali houve, com certeza, uma armação. Os interesses todos das corporações são poucos. Quem estava envolvido nessa armação? Quem dá informação no Brasil, quem são? São 5 irmãos. Não, eu estou falando dos políticos. Porque o Zé Serra teve participação nisso. Até o Ulisses Guimarães, parece, na época, não sei. Não, depende de quem a gente está falando. Quer dizer, não, o esconderijo. Vamos esconder essa mulher. Porque ela disse que ficou exilada porque a Globo mandou-a para fora do país. Entendeu? E os políticos começaram a dizer, aqueles mais próximos do Fernando Henrique, começaram a dizer, não apareça no Brasil. Não foi isso? Pelo menos foi o que ela disse. Se organizou uma força-tarefa. É isso que uma força-tarefa para tirar ela do Brasil. A operação, já havia 2 operações. Uma cala a boca da Miriam, né? E a outra tira a Miriam do Brasil. Quem estava envolvido nessa operação? Assim, o Serra, o Sérgio Mota, e o Alberico Souza Cruz, que era o diretor da Globo, na época, de jornalismo da Globo. Então, o papel, primeiro tiraram a Miriam, quando ela foi comunicar a gravidez dela ao Fernando Henrique, ali no Senado, no gabinete dele, ele teve uma reação intempestiva. Depois vieram Operação de Sossega Leoa, né? Comandada pelo Serjão.
Transferiram ela para um... Sérgio Mota, né? Sérgio Mota. Transferiram ela para um apartamento melhor, veio uma nova criança, ela tinha uma filha. Então foi para um apartamento melhor. Depois, na medida que se projetou a candidatura presidencial, a candidatura do Fernando Henrique, aí veio a operação, essa operação de exílio, né, chamado exílio. Ela foi o Alberico, cuidou de fazer um contato com a SIC, a TV portuguesa, TV privada portuguesa. Ela começou trabalhando lá. Depois, tempos depois, ela foi para Barcelona. Mas o que é importante nessa história... Ela ganhava bem? Mas, detalhes, não sei. Assim, eu acho que não é essa questão. O que interessava para a gente... Porque ela disse que ganhava sem trabalhar da Globo. E ganhava uma outra propina lá. Os números estão... A imprensa está dando esses números, né? 3 mil dólares através de uma... Esse é que é o aí caso tinha uma empresa que aí sim que o Fernando Henrique vem essa denúncia, né? Tem uma empresa, Brasif, que pagava um salário, um adicional. 3 mil dólares. Não sei qual o valor, Foi o que eu mas vi. era um salário, era um dinheiro chamado por fora e ela não precisava trabalhar. Essa empresa é a empresa que cuida dos free shops no Brasil, né? Então, inclusive tem um contrato, tem um contrato que foi firmado nos 2 mandatos, quer dizer, o Jonas Barcelos, que é o dono dessa empresa, então tinha relações privilegiadas com o Fernando Henrique. O então presidente. Então, imagine ter esse monopólio no Brasil, né? Então, é uma fábrica de fazer grana. Então, essa empresa bancava a Miriam. E isso ela disse com todas as letras na Folha de São Paulo. Ontem está chamada de capa e hoje o assunto continua dominando a cena, né? Mas voltando à equipe, tinha essa força-tarefa. Aí tinha o cunhado dela, poderoso lobista de Brasília. Todo mundo sabia, era um dos que melhor circulava entre a plutocracia brasileira na época. Quando aquela matéria da Caros Amigos saiu, se noticiou através de notas que nós íamos publicar essa matéria, ele entrou em cena. Ele se plantou num apartamento de luxo, nos Jardins, e começou a despachar ordens, né? Comprar a revista, né? Quer dizer, as pressões, primeiro sutis, depois mais ostensivas. Ofereceram dinheiro para vocês? Ofereceram dinheiro para mim, por exemplo, né? Ofereceram emprego na Petrobras. O colega jornalista foi lá e me apresentou uma proposta claríssima de trabalho. Chegaram a ameaçar? Não, ameaçar não. Não, O era almoço dinheiro, no Gigeta, era era comprar, era corrupção mesmo, né? Olha aqui, nós estamos entrevistando Palmério Doria, que foi o chefe de uma equipe que fez essa denúncia que hoje estourou aqui. Todo mundo falando do affair Fernando Henrique e Miriam. Na verdade, o problema é muito mais sério, porque envolveu dinheiro, envolveu esse tipo de pressão. Veja, é muito sério. Mas continue. Não, na verdade, o nosso comandante era o grande Sérgio de Souza, né? Sim. Esse é a cabeça que nosso mestre soberano, né? Mas, então, apareceram uma série de personagens, quer dizer, nesta matéria está a questão fundamental, né? O que eles diziam? Essa matéria não pode circular, por quê? Não, porque não interessava, era um segredo, você veja que... Eles achavam que ia destruir o Fernando Henrique. Era um assunto, esse segredo vinha sendo mantido desde a eleição, a primeira eleição do Fernando Henrique. Ah, porque essa criança nasceu quando? Essa criança nasce em 91. Acho que setembro de 91. Agora, acho que o que deve ser colocado é que não o que eu estou dizendo, o que eu estou tentando dizer... Não, apenas para marcar. É para marcar a época, né? É que o que nos interessava não era o caso, não era o filho, não era a questão. O que nos interessava, o que nos interessava era o proer da imprensa, que veio
por causa desta criança. Que existe até Então, hoje. Não, Essa é a verdade. teve De outras o Bolsa formas. Pimpolho, teve um PROER da imprensa, teve a entrada das empresas estrangeiras aqui no Brasil com 30%. Teve o quê? O que mais pode ter acontecido ali? Quer dizer, uma censura em todos os níveis, talvez até mais, não dura que a ditadura, mas na ditadura pelo menos tinha uma censura clara. Olha, censura-se tal, não há liberdade de expressão. O mundo após pós-ditadura do Brasil, declaradamente é um mundo livre, onde você pode se expressar. Mas essa é a prova de que não há liberdade nenhuma na imprensa. O que há é a liberdade dos donos de imprensa. É verdade. O nosso interesse era esse. Então você veja que naquela época surgiram então uma série de personagens. A matéria agora aparece um novo personagem. Quer dizer, a imprensa meteu a mão na merda. Colegas nossos meteram a mão na merda, diretamente. Por quê? Por exemplo, o Mário Sérgio Conte, que naquela época aparecia apenas como um dos diretores de redação, ele agora aparece como uma pessoa que lançou uma cortina de fumaça, arrumando até um marido para ela, inventando um marido. Estou falando do diretor de redação da Veja. Inventando um outro? Inventando, dizendo que com uma nota na coluna Gente, deixa claro, ele disse assim, era um biólogo, né? Como é que o Tititi em Brasília, todo mundo se conhece, né? Sim, Tititi em Brasília era total. Aí então na Veja aparece uma nota dizendo que aparece um biólogo que foi fazer um curso em Londres e ela foi passar grávida, foi passar as férias em Santa Catarina, terra dela, Florianópolis, né? Então, quer dizer, ele pessoalmente, além de ter engavetado a matéria, ele ainda participou diretamente num conluio com o próprio Fernando Henrique Cardoso. Isso na época. Isso na época. Então você veja... Agora, será que por trás de tudo isso não tem coisas mais cabeludas? Não, isso que veremos. Agora isso que nós veremos, porque ela chega e volta e diz que o filho, porque a questão depois, tempos depois, já nos nossos tempos, vem a história de que não era, ele fez o exame, o Fernando Henrique, e o filho não era. O filho agora já estão dizendo que é do Lula. Entre outras coisas. Não, né? foi. O Lula é pai do filho Então ele veio com o DNA, né? Chegou com ela, só, olha, não é. Não é meu filho. Então de quem é? Disse ela, né? Só que isso ficou de novo, veio essa história, veio a nova versão. Olha, o filho que era do Fernando Henrique não é filho do Fernando Henrique. Então, acontece uma coisa curiosa, ela dá essa entrevista, só para ficar no fato mais atual, ela dá essa entrevista dizendo que, imagine, né, diz na Brasil com Z que e na Folha reafirma isso. Então... Por que não fazer um DNA agora? Agora com 3 laboratórios, quem sabe, né, advogados dos 2 lados, a OAB, a Justiça... Agora a pergunta, que importância teria agora saber se era filho ou não era filho? Eu acho que a questão... Porque a importância maior é a seguinte, por trás disso tudo tem muito dinheiro. Vamos falar em herança. Ok, então é isso que eu queria além da questão da herança, eu acho que não é só uma questão de dinheiro. É questão que essa história, por mais pequena e talvez ridícula que pareça, parece uma fofoca, mostra o papel da imprensa, como tem sido o papel da imprensa. A imprensa, como já dizia Goebbels, o ministro de propaganda do Hitler, se você mentir uma coisa repetidamente, ela vira verdade. Exato. E essa história também mostra o seguinte, que se você ocultar uma coisa com muito afinco, ela desaparece. Agora, em tempos de internet, ficou muito mais difícil esse controle total da imprensa. Mas foi a moça que veio agora a público e soltou o verbo. E ela está dizendo, eu sei mais. Será que... por isso que eu digo, o jogo do dinheiro aí. Não, ela disse claramente que bancava ela através de uma firma, o emprego era fictício. Ela está entregando todo o jogo. Ela disse que nunca trabalhou. Tem alguns pontos aí, ela disse, tudo que foi dito sobre ela é mentira, né?
Eu digo, bom, então... A mentira do DNA, mas aí Não, tudo importa. foi dito na história. Bom, o DNA então, importa a história... em relação à herança. Não, eu digo... Mas o Fernando Henrique tem tanta herança? Ele tem o quê? Um apartamentozinho? Olha, eu sei que o Fernando Henrique... Tem muito dinheiro envolvido na história do Fernando Henrique. Desde a história da compra dos votos até a venda da Vale do Rio Doce, onde ele vendeu uma empresa por 13 bilhões, sendo que o preço de mercado dela era 92 bilhões. Quer dizer, isso não é possível que não haja um dinheiro correndo por trás. Então, olha, desde o primeiro... Paraísos fiscais do FHC deve ser um patrimônio muito maior do que o Cunha. Olha, o FHC saiu com 130 milhões. Sobra de campanha. Quem conta isso é o banqueiro Andrade Vieira, do Bamerindos. Então, que foi um principal financiador da campanha. Que também teria colaborado posteriormente antes disso, com a chamada Bolsa Família, com a Bolsa Pimpolho. Porque quando se juntaram os donos de dinheiro, então pintou Quevaspe, pintou White Martins, pintou Icatu, todo mundo entrou nessa Bolsa Pimpolho. Olha, para o filho do presidente, todo mundo queria entrar. Então, depois tem um homem que compra uma reeleição, como ele comprou, não é? Com dinheiro levantado pelo Sérgio Mota, que já ganhava dinheiro muito antes disso, já era um cara poderoso, um homem muito rico. Então, você veja, e por que ele não pode comprar um laboratório, não pode comprar uma pessoa que faz exame ali? O silêncio de ou trocar então é muito complicado. E ela, então, as repórteres... Você acha que ela está de olho na herança? Não posso dizer, não posso dizer. Se ela disse, se ela contesta isso, e de fato são 3 filhos do Fernando Henrique, né? Tem mais um menino que não adianta, tem o direito sobre a herança. E isso, essa herança vai ser medida, se por acaso, no momento da divisão dela, tem a parte do menino, né? Mas o Fernando Henrique, pelo que eu sei, pelo que eu soube, quando aconteceu esse fato, o Fernando Henrique parece que aceitou a paternidade. Ela disse que ele não aceitou, mas ela diz, a entrevista dela ao Brasil, com o Z, ela disse que ele não reconheceu exatamente. Né? Ele não reconheceu? Não, oficialmente sim, bancou a universidade. Diz que comprou um apartamento para ele também. Comprou um apartamento de 200 mil euros, né? Então, mas é conflituosa, até só lendo a entrevista, que como diz o Milor, não é proibido ler nas entrelinhas. Então, quando você pergunta assim, eu não sei. Eu estou dizendo, o que nos moveu, a única coisa que me interessa é a posição da imprensa em relação a isso. Foi que explodiu com a matéria, foi a Folha. A Globo... Mas na rabeira de um pequeno jornal, de uma pequena revista digital. A Globo ficou 4 minutos no Jornal Nacional falando desse caso do Fernando Henrique Cardoso. Ok. Por que é que eles fizeram isso? Ontem, quinta-feira. Porque existe hoje uma pressão a enorme. Imprensa chamada internet, que é essa aqui. Que é a imprensa livre. Entende? Que é a imprensa que pode falar e pode dizer, que está pressionando essa velha imprensa a tomar vergonha na cara, ou então vai acabar. Olha, antigamente a tática era a seguinte, eles só falavam do Correndo por Fora, dessa mídia, quando lhes interessava. Até por interesse corporativo também. Agora, esse bicho está se voltando contra eles, como nós vimos no caso da mansão do triplex dos Marinho, lá em Paraty. Agora, a lavanderia de dinheiro sujo, essa empresa onde está o nome dessa. O que as elites vão usar? A partir do momento que elas estão perdendo esse poder, qual que é a próxima ferramenta, na sua opinião? Não sei, isso é muito profundo para mim, para o meu alcance. Eu sou um jornalista que, por exemplo, quando eu me vejo diante dessa situação, eu tenho que pensar como jornalista. Então, sobre esse assunto, teve aquela matéria no ano 2000. Mas depois, eu e o Milton Severiano fizemos um livro chamado O Príncipe da Privataria,
Esse sim. Aí você conta. Aí conto tudo. Não apenas essa história da Miriam, que abre o livro, aliás, como também como foi comprada a reeleição. O que aconteceu com a Vale do Rio Doce, que você citou aí. Como ele comprou a sede do Automóvel Clube, onde uma história que envolve até suicídio, juntando a plutocracia inteira, dando dinheiro para ele, e você falava sobre qual a origem, como é que ele é tão rico assim. É assim, senhor, ele é muito rico. Ele é podre de rico, mais podre do que rico. Então é por isso que eu disse que a herança dele está sendo disputada a partir da entrevista dessa mulher. Sim, está aberta, porque é uma oportunidade para saber, porque o que está em jogo, o que está em jogo é o chamado rachuncho. O Fernando Henrique é um homem de 84 anos, né? E agora, é evidente que, alguém não se pensa nisso, peraí. né? Eu preciso, não posso se perder nós a pensamos, imagine eles, a família. Uma questão. Recentemente, o Fernando Henrique Cardoso anunciou um quase casamento, que chama, foi no cartório e registrou esse convívio, como é que chama? Não, pode falar. Amancebamento. Não é amancebamento, no cartório chama União Estável, exatamente, me informou aqui a Vera. Ele determinou essa união estável com essa mulher de 36 anos. Você não acha que a dona Miriam, a partir desse instante, ela... por ciúme? Mulher com ódio é um risco muito grande, você não acha? Pode ter acontecido isso, é difícil saber, né? É difícil saber. Mas foi recente? Foi recente, ele deu um apartamento de um milhão, né? Ali para a nova mulher dele, né? E... que mais? Ali na Angélica, quer dizer, assumiu, fez o que não fez com ela, assumiu essa moça. Então tudo isso pode atingir a vaidade de uma outra pessoa. Fora isso, tem a questão do dinheiro. Eu acho que isso sim, isso é uma concreta. Infelizmente o tempo acabou, não temos mais tempo. Não, daí então bem rápido. Palmério, você fez a matéria que tá para dizer que só agora, 16 anos depois, emerge. Você fez na Caros Amigos e agora está em toda a mídia, inclusive na Velha. Não apenas eu fiz nesses lugares, como nunca foram contestadas. Eu nunca recebi nenhuma intimação, nada. Então essas matérias, nem Fernando Henrique, nem Fernando Lemos, nem Miriam Dutra, ninguém jamais me intimou. Certo. Então, com o Brasil Z, eu contei não apenas lá, como também em vários outros veículos, inclusive na internet, em sites da internet. Então, com o Brasil Z, com Z, que foi o primeiro site que despertou a viralização, a história veio à tona. Eu queria saber como isso pode ser feito com o livro Príncipe da Privataria. Porque precisa viralizar também isso aí. Não, mas o Príncipe da Privataria... Traz exatamente isso. O Príncipe da Privataria teve entre os mais vendidos de todas as listas, frequentou a lista. Então aí, as histórias estão contadas ali. Você falou em biografia. Para mim, a biografia do Fernando Henrique é este livro. Porque o que se tem sobre ele são esses diários agora e outras histórias muito autolaudatórias, né? Quem quiser pode ler. Sim, para mim, a verdadeira biografia do Fernando Henrique está contada no Príncipe da Privataria. Que pode ser encontrado em qualquer Geração Editora de São Paulo e do Brasil. Olha, minha gente, o que foi dito aqui continua sendo muito sério. Foi dito há 16 anos por este jornalista, que eu considero um dos maiores desse país. A história se repete, contada há 16 anos e agora, por imposição de um espaço chamado internet. Ecovox TV está aqui também para ajudar a impulsionar a verdade. Até a próxima.